No ar, mais uma edição do programa Vera Toledo. Desde já, obrigada pela audiência, sempre muito especial ter a sua companhia. E hoje a gente inicia o programa, inclusive, falando sobre a questão dos papéis, principalmente da mulher na sociedade. Nós vamos falar sobre toda a família, mas a gente sabe que muitas vezes, esse multiplicar dos papéis acaba acontecendo com o público feminino. E a quantas andam as nossas mulheres? Como é que está em casa? A mamãe está tranquila? Está tudo certo? Como é que está a esposa? Conta pra gente. Hoje nós vamos falar então sobre este tema que, sem dúvida, merece realmente uma atenção. O programa de hoje também bate um papo muito especial com o produtor musical Amarildo Tavares. Ele vem direto de Criciúma conversar com a gente. Vai ser um sucesso. Eu conheço o Amarildo já há algum tempo, acompanho o trabalho dele só por redes sociais praticamente. E ele o meu, é muito interessante. A gente fez amizade dessa forma. O trabalho dele é muito lindo. E hoje eu vou ter a oportunidade de estar pertinho dele daqui a pouquinho, junto com você. Mas nós sabemos que na abertura do programa, nós vamos à nossa leitura bíblica, né? E a nossa leitura bíblica de hoje está em Salmos, no capítulo 20 de Salmos, tá? No capítulo 20, no versículo 7, que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Aonde está a sua confiança? No que você deposita a sua confiança? Onde está a sua estrutura? Para cada pessoa, às vezes, ela acaba tendo uma diversidade muito grande. Um é nos pais, outro é no trabalho, outro é no dinheiro, outros nos amigos. Mas sabe, nós só podemos estar realmente certos de estarmos fincados na rocha, pronto para as situações da vida, quando a gente é firmado e confia em Deus. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Fique com essa palavra para você. Às vezes as decepções que acontecem na vida, às vezes não, a maioria, é porque a gente coloca muita confiança, às vezes, numa situação humana. E o ser humano é falho. Em Deus, a vitória é sempre certa. Hoje vamos falar um pouquinho com a nossa psicóloga Mariana Macedo Nora, aqui no programa da Vera. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa saúde tão importante que a gente precisa. Saúde nas emoções, da mente, não é isso, Mariana? Perfeito, Vera. Seja bem-vinda. Primeiramente, obrigada pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa saúde emocional, nossa saúde mental. Ela também precisa de cuidados, e muitos. Com certeza. É fácil, não é difícil abalar nossas emoções, né? A gente, quando criança, não é difícil abalar nossas emoções. A gente, quando adolescente, desculpa os adolescentes, mas parece ainda que é mais rápido de abalar. Né? Quando a gente começa a persistir alguns problemas na vida, parece que aquilo também vai se tornando um tendão de Aquiles, Exato. sempre trazendo assim um sofrimento muito mais rápido em várias situações. Por isso que a gente tem que cuidar, não é isso? Perfeito, por isso que a gente sempre tem que estar nos auto-observando, né? Saber compreender de quando a gente precisa pedir ajuda também. Então, essas questões são muito relevantes, assim, em qualquer fase da vida. Mariana, você já está atuando na área da psicologia, que 5 anos, né? 5 anos. Nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. essa coisa gostosa de estar trabalhando, quer dizer, todo mundo entendendo a importância, né, gente, do conhecimento, da inteligência humana, das técnicas. Exato. O que a gente percebe hoje nos consultórios é uma maior abertura das pessoas, né? Certo. Tu trouxe os adolescentes, as crianças. Não é raro os próprios adolescentes pedirem para o pai terapia, né? Por estar vivenciando algumas emoções que naquela fase ainda é tudo muito novo, não sabe lidar muito bem. Então, a gente vê que está tendo, sim, essa maior abertura e a gente vê isso como muito positivo, né? Excelente. Neste período agora não tem como esconder o abalo da humanidade em relação ao medo, né? O pavor da morte foi algo number one, assim,
para todos nós, depois o medo realmente, e depois aquela coisa do confinamento, e depois aquela coisa do desemprego, e depois aquela coisa de várias situações da criança em casa. Se não, na família em geral houve uma problemática. O homem, ele teve problemas, ele tem emoções. A criança ficou muito tensa, muitas delas, quando principalmente não tinha um espaço legal para, né, para viver, porque tem crianças que moram num cubículo, né? A gente sabe disso, nem todo mundo tem um quintalzão, piscinão, coisa nada toda. Mas, e para a mulher, claro, então assim, a família foi muito atingida. Só que a mulher, maioria das vezes, gente, que mantém esse lar, mantém essa tranquilidade do filho, mantém essa situação. Como é que ela ficou? Então, esses dados que está trazendo, eles são muito interessantes, porque hoje a gente tem pesquisas que alguns grupos, eles acabam sendo mais vulneráveis a essa situação de confinamento, da pandemia, né? E a mulher, o sexo feminino, ele está incluso nesse grupo de maior vulnerabilidade, certo. Desculpa. Imagina. Né? Outros grupos é situação socioeconômica, todos esses são fatores de risco para um sofrimento psicológico maior diante da pandemia. Em relação à mulher, o que a gente observa é que em muitos contextos essa mulher ela ficou com uma sobrecarga de trabalho, né? Então, para além da atividade laboral dela, dos papéis que ela exerce na vida, ela foi sobrecarregando, né? E isso acabou gerando um maior aumento no estresse dessa mulher. Elas, normalmente, hoje em consultório, existe o bom é isso, o bom é que as mulheres buscam ajuda, né? Mas tem um público feminino intenso buscando realmente esse auxílio. E funciona, viu, gente? E ajuda mesmo, e é necessário, não é? Normalmente, assim, as pessoas chegam, tem essa troca toda com o profissional e saem mais leves, né? Mais dispostos, vamos dizer. Além dessa troca com o profissional, dentro do processo de psicoterapia, a gente vai estar colocando para essa mulher quais estratégias de enfrentamento ela pode ter diante das situações de vida que ela está passando. Claro que sempre considerando um contexto. Então, o contexto que eu vivencio como mulher vai ser muito diferente, talvez, de um contexto que outras mulheres vivenciam, né? Porque a gente vive realidades, pode viver algumas realidades diferentes. E é a partir disso que esse processo de psicoterapia se dá, né? Avaliando o contexto específico de cada uma, as problemáticas ali envolvidas e auxiliando a essas mulheres ou outras pessoas que também procuram a psicoterapia a criarem estratégias para resolverem essas situações ou para também se entenderem diante disso, né? Qual é a forma que eu costumo agir diante de um problema? Então, é todo esse trabalho que é realizado dentro do processo de psicoterapia. A gente aproveita e destaca um alerta em relação às adolescentes, às meninas, porque os adolescentes, gente, se pra gente foi difícil, para os adolescentes foi terrível. Você imagina, né? Porque a gente é adulta, a maioria já gosta de ficar em casa, nem faz esforço para sair, quer mais é ficar vendo televisão. Agora imagina você adolescente ainda que ficou ainda e não sai que você mata teu avô, tu mata tua avó, você mata o mundo, né? Nossa, foi ainda mais difícil. Então tem muitas meninas precisando de atenção, tá? Isso é uma questão que a gente gosta de destacar porque são dados que existem e que a gente tem que ficar de olho, né? Nessa melhoria da nossa família, não é isso? Com certeza. E a psicologia está aí. Com certeza. Para atender a todas. Obrigada, Mariana. Muito até obrigada. Até uma próxima, tá? Gostei, muito bom. Gente, nós vamos agora direto ao intervalo. Daqui a pouquinho tem mais, tem muito mais. Tem Condomínio Descomplicado, tem o nosso amigo Amarildo, tem a Ana Neves. Essa coisa boa para você.